Se você faz isso, talvez já seja um novo pobre, e nem sabe. Nesse vídeo vou te apresentar os 12 sinais que mostram que você é o mais novo pobre e nem se tocou disso. Você sabia que o Fórum Econômico Mundial disse que até 2030 você não possuirá nada e será feliz? Existe uma nova categoria de pessoas pobres por aí. Algumas foram colocadas nessa posição pela sociedade, outras por escolha própria. Elas não parecem pobres à primeira vista, mas estão condenadas a viver suas vidas inteiras com ansiedade em relação ao dinheiro. E aqui estão 12 sinais que você é o novo pobre. Primeiro sinal: seu aluguel consome metade da sua renda ou você ainda mora com seus pais. Você trabalha, rala o mês inteiro e no final, metade do que você ganha vai direto pro aluguel. Ou pior, você ainda está morando com seus pais, não porque quer, mas porque morar sozinho virou um privilégio no Brasil. A verdade é que hoje em dia quase todo mundo tá pagando caro para morar, seja num apartamento minúsculo, numa kitnet improvisada ou numa casa em um bairro distante. O custo de moradia virou uma das maiores dores da nova geração e a gente ainda tenta justificar. Ah, mas pelo menos é bem localizado. Ah, é perto do metrô. Ah, é melhor do que morar longe. Você repete isso para si mesmo como se o CEP compensasse o peso de viver no limite. E não para por aí. Muita gente foi criada com a ideia de que ter uma casa própria é o ápice da estabilidade. Mas o que ninguém te contou é que hoje, no Brasil, a casa onde você mora raramente é um ativo. Ela é um passivo disfarçado de sonho. Você financia por 30 anos, paga juros altíssimos, IPTU, condomínio, manutenção e ainda escuta que fez um bom negócio. Mas na prática, você virou refém de uma dívida que te impede de sair do lugar. E o mais assustador é que pela primeira vez na história está surgindo os financiamentos intergeracionais. Isso mesmo, seus pais compraram um imóvel que ainda não terminaram de pagar e como os anos passam e a conta não fecha, acabam empurrando o saldo devedor para você. Você herda a dívida e ainda se sente sortudo por estar herdando uma casa. Sim, o sistema é foda. O preço dos imóveis disparou, o aluguel é muito alto e a renda da maioria das pessoas mal acompanha o custo de vida. Só que em algum momento a gente precisa encarar a realidade de frente e parar de achar que dívida longa e parcelamento eterno é um sinal de sucesso. A verdade dói, você pode até morar num lugar legal, bem localizado, com uma decoração bonitinha, mas se o custo disso tá te impedindo de investir, de guardar dinheiro e de construir patrimônio, então você não tá vivendo bem, só tá morando caro. Segundo sinal, você tem um celular de 5 mil, mas não tem R$ 500 guardados. Esse é um dos sinais mais gritantes e mais comuns do novo pobre. A pessoa anda com um celular de última geração no bolso, mas se o carro quebrar, se perder o emprego ou se acontecer qualquer imprevisto, ela simplesmente não tem onde cair morta, nem R$ 500 na conta para respirar. E não se trata só do celular em si, o problema é o comportamento por trás da escolha. A pessoa não compra o aparelho porque precisa de toda aquela tecnologia. Ela compra para parecer bem sucedida, para ostentar um estilo de vida que ela mal consegue pagar. Ela tá basicamente pintando a fachada de uma casa que tá caindo por dentro. E o pior é que isso tá virando padrão. Segundo dados do IBGE, mais de 70% dos brasileiros não tem nenhuma reserva financeira. E ao mesmo tempo, o Brasil tem mais de 480 milhões de dispositivos digitais, o que dá mais de 2 por habitante. Isso também se aplica aos carros. Em 2023, 50% da população possui ao menos um carro. O que é estranho, não é? Como que as pessoas conseguem comprar um carro e não tem dinheiro para guardar? No final, isso não é sobre dinheiro, é sobre prioridades. Porque quem tem 5 mil para parcelar um celular ou 20 mil para financiar um carro, também poderia usar parte disso para montar uma reserva, quitar dívidas e investir em algo que gere retorno. Mas não, o foco é na aparência, no status e no curto prazo. E é assim que o novo pobre se comporta. Ele tem acesso a luxo, mas vive sem estrutura. Parece estar bem, mas basta um imprevisto para desmoronar tudo. Terceiro sinal: você não tem uma carreira, você tem um emprego. Você mal ganha o suficiente para cobrir seus custos de vida e sai algumas noites por mês. Seu estilo de vida se mantém por um fio, mas como esse fio ainda não arrebentou, você continua vivendo assim. Esse trabalho não é o que você quer fazer, então nem faz sentido pensar em como ser promovido, porque isso significaria ter ainda mais responsabilidades em algo que você odeia. Então você faz o mínimo necessário para não ser demitido. Em troca, seu chefe te paga o suficiente para que você não peça demissão. Nenhum dos dois está satisfeito com esse arranjo, mas vocês seguem empurrando com a barriga. Quarto sinal: você não tem nenhum ativo investível. Você não tem absolutamente nada que possa te gerar renda no futuro. Nenhum ativo, nenhum investimento, nenhuma fonte que, mesmo que pequena, esteja crescendo no silêncio. Você talvez até diga: ah, mas eu tenho um carro, ou eu tenho minha casa. Só que um carro não é um ativo, é uma despesa. E como já vimos, nem toda casa é investimento.
O novo pobre está preso num ciclo onde tudo que ele tem desvaloriza com o tempo. Ele troca tempo por dinheiro e dinheiro por coisas, mas nunca por ativos. Nunca por algo que cresça sozinho, que se valorize e que trabalhe para ele enquanto ele dorme. Quinto sinal, você já se acostumou a viver endividado. Você não tem mais vergonha, nem sente aquele frio na barriga quando recebe uma notificação do banco. A dívida virou algo tão comum na sua vida que parece parte da rotina, como escovar os dentes ou tomar um banho. Mas é aí que mora o perigo, porque antes se endividar era algo pontual, um imprevisto, uma emergência. Mas agora viver no negativo é o padrão, e o mais louco é que você nem sente mais o peso disso, você simplesmente aceita. Aceita pagar juros todo mês, aceita empurrar dívida com dívida, aceita viver com nome sujo, com score baixo, sem crédito, como se fosse o preço inevitável de tentar ter uma vida decente. Mas isso não é o normal, você só foi anestesiado por um sistema que te viciou em consumo e te fez acreditar que parcelar tudo é uma forma de organizar as finanças. Só que não é, parcelar não é organização, parcelar é prometer um dinheiro que você ainda nem ganhou. É como colocar uma taxa invisível no seu próximo salário, e quando o salário já chega comprometido, você já perdeu. Não há liberdade, não há segurança nisso, nem construção de patrimônio, apenas a sobrevivência. Sexto sinal, você paga mais de R$200 em stream, mas nunca investiu R$1 em conhecimento. Netflix, Prime Video, Disney Plus, Spotify, você assina tudo, mas não lembra a última vez que investiu num livro, num curso, numa mentoria ou em você. Você sabe todos os lançamentos da semana, maratona séries em 3 dias, mas quando o assunto é finanças, negócios, mentalidade ou carreira, você só diz que não tem tempo para isso. Só que você tem para entretenimento. Segundo uma pesquisa, o brasileiro gasta em média R$121 por mês com plataformas de vídeo sob demanda. E se você somar música, jogos e outros serviços, esse valor ultrapassa facilmente R$200 mensais. Isso mostra que a maioria das pessoas tem acesso a conhecimento, mas não vê valor nisso. Prefere pagar por 7 serviços de stream do que comprar um curso que ensine uma habilidade útil. Ou prefere maratonar 4 temporadas do que assistir 4 horas de um conteúdo de valor. E esse é o retrato do novo pobre, alguém que prefere ver BBB do que mudar a própria vida. Sétimo sinal, você ganha mais hoje do que há 5 anos, mas continua no aperto. Você já parou para pensar que, mesmo ganhando mais do que há alguns anos, a sua vida continua praticamente igual, ou até pior? Lá atrás, quando seu salário era menor, você imaginava que se ganhasse um pouco mais, tudo ia melhorar. Só que esse pouco mais veio, e nada mudou. O problema não tá só no quanto você ganha, tá em como você vive depois que você começa a ganhar mais. Você aumenta o salário, mas também aumenta os seus gastos. Você começa a pedir mais delivery, troca de celular mais cedo, parcela mais viagens, assina mais serviços, e aí quando percebe, o aperto financeiro só mudou de tamanho, ele ficou mais caro. Isso tem nome, inflação do estilo de vida, que é um dos sintomas mais perigosos do novo pobre, porque ele não percebe que está estagnado, ele acha que está progredindo, acha que o problema é o salário ainda ser baixo, quando na verdade o buraco é o mesmo, só que com um piso de porcelanato. E as coisas ainda podem piorar, porque segundo dados do IBGE, mesmo com aumento de renda nominal em muitos setores, os custos com moradia, transporte e alimentação subiram tanto que o brasileiro médio está com o menor poder de compra desde 2015. Ou seja, você trabalha mais, ganha mais, mas não sai do lugar. Bem-vindo ao Brasil! Oitavo sinal, todo mundo ao seu redor está vivendo exatamente como você. Todas as pessoas ao seu redor estão lutando para sobreviver, ninguém está prosperando, e você se sente confortável com isso, culpando o sistema, o que é muito mais fácil. Mas há algo que poucas pessoas percebem, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se todos à sua volta estão passando pelas mesmas dificuldades e ninguém está vencendo, então só há um caminho para sair dessa situação, mudar seu ambiente. O problema é que muitos já desistiram, eles não têm motivação para mudar porque acreditam que os problemas estão fora do seu controle, então eles se conformam com a mediocridade. Por isso, se você está cercado de pessoas desmotivadas, sem ambição e sem perspectivas, precisa buscar outras fontes de aprendizado. Você ainda pode ser amigo delas, claro, mas não encontrará as respostas que você procura nesse meio. Nono sinal, falar sobre dinheiro te incomoda. Conversar sobre dinheiro te deixa ansioso. Para você, falar sobre dinheiro é algo chato, porque há coisas mais importantes na vida do que sucesso financeiro. E sim, isso é verdade. Mas sabe o que também é verdade? É difícil manter a calma quando seu filho está com fome e você não tem dinheiro para comprar fraldas. O problema é que ao mesmo tempo que você não gosta de falar sobre dinheiro, você fica 3 ou 4 horas rolando feed no Instagram vendo a vida de outras pessoas. Os novos pobres preferem continuar do jeito que está porque mudar exige esforço. A mentalidade da pobreza é um vírus mental. Se certifique de não estar infectado com ela. E se já tiver, há uma cura. Educação financeira.
10º sinal: você não tem nenhuma habilidade técnica de alta demanda. Você vive dizendo que o mercado tá difícil, que ninguém contrata e que falta oportunidade. Mas quando alguém te pergunta qual é o seu diferencial, você trava. Você continua se apoiando na ideia de que experiência é suficiente, como se o tempo de serviço por si só te garantisse um lugar no futuro. Mas o jogo mudou. Segundo dados do LinkedIn, até 2030, mais de 375 milhões de pessoas do mundo precisarão aprender novas habilidades para se manter empregáveis. E adivinha quem vai ser deixado para trás? Quem ainda acha que mexer no Word é um diferencial. O novo pobre não é só o que ganha pouco, é o que não tem valor no mercado. E não ter valor hoje não é questão de diploma, é questão de habilidade aplicada. É saber fazer algo que gere resultado, que resolva um problema real, que economize tempo e que gere vendas. 12º sinal: você prioriza o presente e ignora o futuro. Você quer aproveitar a vida, quer viver o agora. E tudo bem, ninguém tá dizendo pra você virar um monge e abrir mão de tudo. Mas olha ao seu redor, quantas vezes esse viver o agora virou uma desculpa pra evitar encarar o amanhã? Você gasta como se não existisse o depois, compra como se o boleto fosse o problema do seu eu do futuro. Só que o futuro vai chegar e ele não espera você estar preparado. A maioria das pessoas que hoje tá no caos não chegou lá por um grande erro. Eles só foram dizendo, depois eu vejo isso, ou no próximo mês eu faço, por 10 anos seguidos. E agora vivem presas num presente que nem é tão bom assim, estressadas, sem segurança e sem liberdade. E o mais triste é que elas nem perceberam quando essa prisão começou a ser construída. O novo pobre vive dizendo que quer uma vida leve, mas escolhe todos os dias o prazer imediato em troca da paz de amanhã.